Eu conheço muitas pessoas que já experimentaram grandes coisas com Deus. Grandes coisas. Se eu parar para pegar o microfone aqui agora e falar assim, quem quer falar 5 minutos aqui sobre um grande milagre que viveu? E se eu fizer isso, eu tenho certeza que cada um aqui vai ter vontade de contar alguma coisa que já viveu. Porque a verdade é que todos viveram algo poderoso com o Senhor. Tem gente aqui que já foi curado de câncer. Tem gente aqui que estava com decreto de morte, mas está vivo e está vivendo uma vida em abundância. Tem gente aqui que experimentou uma provisão de Deus que não esperava, que nem acreditava. Tem gente aqui que já viveu grandes coisas, coisas poderosas no Senhor. Se eu entregasse o microfone para contar, certamente esse ano eu nem pregaria mais, porque cada um aqui teria algo para contar que Deus fez, que Deus transformou. E sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra muito claramente que Deus continua fazendo. Tem muita gente que olha para Deus hoje e vê um Deus distante, um Deus do Antigo Testamento. Tem muita gente que olha para Deus e começa a achar que aqueles grandes milagres vividos pelos homens de Deus ficaram somente nas páginas da Bíblia. Mas se a gente parar para fazer uma análise das nossas vidas, Deus continua cuidando da gente. Deus continua fazendo grandes milagres. Deus está disponível, pronto e louco para poder mudar trajetórias, como Ele fazia no Antigo Testamento. Porque o Deus é o mesmo Deus de amor. É o mesmo Deus que está preocupado com as crianças na África passando fome, mas é o mesmo Deus que está preocupado com as coisas mais ínfimas que você pensa. Esse é o nosso Deus. Só que quando a gente olha, meus amados, para tudo que está acontecendo, sabe o que a gente percebe? É que tem tanta gente hoje que já viveu tanto milagre, tanta coisa com Deus, que agora deixou de perceber o que Deus está fazendo na vida dela. Tem muita gente que passou a viver um evangelho de forma automática. Tem gente que vive milagre sem nem orar, recebe um milagre e nem sabe agradecer. E aí você está vivendo o evangelho de forma automática. Sabe qual é o problema disso? É que quando você começa a viver o evangelho de forma automática, certamente você está se tornando um apático espiritual. Pastor, o que é isso? Olha, a palavra apatia, ela tem um significado. O significado dela é estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, insensibilidade, indiferença. Pessoas cuja sua fé já não serve de combustível para as suas vidas. Pessoas que a vida delas espiritual se tornou sem graça, se tornou desinteressante. Não tem mais interesse, não tem mais graça. E aí, gente, quando a gente olha para essa situação, sabe o que a gente percebe? Que essa questão da apatia, ela vem chegando de uma forma muitas vezes sutil. Não é algo muito escancarado, a gente vai entrando na apatia muitas vezes sem perceber. Porque todo domingo a gente liga o automático. Opa, 18 horas, o culto começa às 19, vou me arrumar. E aí tem gente que chega atrasado ainda, chega às 19h15. Ainda perde parte do louvor. Por quê? Automático. Porque quando você adora de verdade, quando você está apaixonado, você se arruma 4 horas, você chega aqui 5 e você fica se deleitando até com o ensaio do louvor. Você está apaixonado, é o primeiro amor, você está com o seu coração queimando. Só que hoje, quando a gente olha, meus amados, a gente percebe que não é a realidade mais de muita gente. Por quê? Apatia espiritual. Apatia espiritual. Pastor, quais são as evidências de alguém, quais são os sinais que evidenciam que eu posso estar me tornando um apático espiritual? Primeira evidência é que você começa a ter uma agenda própria. Você começa a tirar a sua agenda das mãos de Deus e você começa a tocar ela. Você já viram aquelas pessoas que falam assim, pastor, eu tenho vivido muita coisa na igreja, eu tenho vivido muita coisa no evangelho, mas agora eu vou cuidar da minha família. Você já viram pessoas que falam isso? Agora, pastor, eu vou ficar focado nas minhas coisas. É uma grande bobagem isso. Por quê? Porque quando a sua agenda está nas mãos de Deus, Ele te leva para você cuidar da sua família. Quando a sua agenda está verdadeiramente nas mãos de Deus, Ele te leva, Ele te conduz nos seus interesses pessoais. Ou você acha que Deus só está preocupado no que você faz na igreja? Deus está preocupado com a sua vida 360 graus.
Todas as áreas da sua vida são importantes para Deus. Por isso, a pessoa que está vivendo uma apatia espiritual, ela vem com esse discurso, e é um discurso errado. Um segundo sinal que evidencia que a pessoa está se tornando apática é que não existe tempo para Deus dentro do seu tempo. Você já viu aquelas pessoas que fazem 1 milhão de coisas? Tem 3, 4 empregos, malha 3 horas na academia, faz tudo. Aí você pergunta para a pessoa no final do dia, e você orou hoje? Não tive tempo não. Aí quer dizer que você fica 3 horas na academia e você não tem 1 hora para orar? Nada contra a academia não, tá, gente? Mas tem gente que, você sabe que é 1 hora só de whey protein, preparando. 1 hora preparando o whey protein. Aí é mais 1 hora alongando na academia, vendo as modas. E aí tá lá. Aí começa a malhar, e começa a bater papo, aí fica no celular, porque hoje muita gente nem malha, paga a academia para ficar no celular. Fala Deus! E aí, gente, quando você vê, você ficou 3 horas do seu tempo dentro de um lugar e você não tirou 30 minutos para falar com o grande eu sou. Para pedir para ele, sabe o que? Um direcionamento, pedir saúde, pedir alegria, pedir proteção, porque a gente vive num mundo que é mau, que jaz no maligno. E aí quando a gente olha para isso, meus amados, não existe tempo para Deus dentro do seu tempo. Tem gente que eu falo assim, pô querido, eu estou precisando de você lá no Kids, a gente está com muitas crianças lá, está aumentando a demanda, a pessoa, pastor, não tem tempo. Não tem tempo, pastor. Eu falo, pô querido, eu preciso de você lá na técnica, porque, pô, estou com pouca gente lá, agora são 4 pessoas na técnica por domingo, você pode me ajudar não? Ficando lá na iluminação, pô pastor, não tem tempo não. Mas a gente olha para a pessoa, para a vida dela, a gente percebe o quê? Que ela está se tornando apática, não porque ela não quer servir, mas porque não existe tempo para Deus dentro do seu tempo. Um outro sinal que a gente percebe que alguém está ficando apático é quando a vida com Deus se resume a compromissos religiosos. Tem gente que está em tudo na igreja, você sabe que a igreja tem tudo, né? A igreja aqui tem culto para casais, culto para criança, culto para adolescente, culto para terceiro, tem culto para tudo, para empreendedores, para tudo, gente. Só não tem para flamenguista ainda, já vai ter. Mas tem culto para tudo. E aí você olha, tem gente que participa de todos esses cultos. Olha, tem culto de mulheres, ele é homem, mas ele está servindo. Tem culto de empreendedores, ele nunca abriu um negócio, mas ele está. Então você vê que a pessoa está em tudo, mas sabe o que acontece? Ela se tornou uma pessoa que vive de compromissos religiosos, o coração dela já não queima mais para aquilo que ela participa. Ela não está com o coração em chamas, querendo de Deus uma resposta, pedindo a Deus uma unção, pedindo a Deus um dom. Não, ela está porque ela é compromissada com a igreja, com a religião. Isso é sinal de apatia espiritual. Mateus 15, 8 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 3º domingo que eu falo desse versículo, hein? Hoje de manhã, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, 3º domingo que eu falo dele. Um outro sinal que a gente percebe de quem está se tornando apático espiritual é que as práticas espirituais são quase inexistentes. Quase inexistentes. Ler Bíblia, meu Deus do céu. Pastor, é muita coisa, não entendo a Bíblia, as letrinhas pequenas, umas histórias loucas. Você quer ler como um livro normal, você não vai entender nunca mesmo. Porque isso aqui é ouro puro. Se você não valorizar isso aqui, você não tem o direito de entender. Tem gente que orar, meu Deus, já não ora faz tempo. Jejuar, então, meu pai, tem gente que fala, pastor, tem que jejuar mesmo? Eu falei, pô, você não está jejuando, não? Você tem 10 anos de crente, você nunca jejuou? Nunca jejuei, você está errado. Porque Jesus falou, né? Olha, vai ter um momento que vão tirar o noivo e depois vocês vão ter que jejuar, hein? O noivo vai ser tirado, então jejuarão. Se você não está jejuando, você está errado. Você está errado. Então, quando a gente olha, tem gente que não está dando a menor importância para isso. As práticas espirituais são quase inexistentes, meus amados. Sabe qual é o perigo disso? É que a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e aí é um perigo, hein? E aí é um perigo. 5º, a multiplicação de pecados é uma marca frequente daqueles que estão se tornando apáticos. Já viram aquelas pessoas que pecam e dão desculpa pelo pecado?
Tem gente que até dá desculpa, agora tem gente que está pecando e está amando o pecado, não está nem mais sendo confrontado. Está pecando. As coisas estão acontecendo, bota até o pecado na coleira e leva ele para a rua. Está tranquilo. Tem muita gente que está vivendo assim. Qual é o nome disso? Apatia espiritual. Apatia espiritual. Muitas vezes tenta fugir do pecado pecando. Uma vez uma pessoa falou para mim, olha, eu estou melhorando. Falei, tá? Não estou mais adulterando não. Agora eu vou para pornografia porque eu não adultero. Forte isso, né, gente? Mas a imaturidade é tanta a esse ponto. A esse ponto. Você peca fugindo do pecado. Pastor, você está inventando isso. Quem me dera. Quem dera se eu tivesse. Pastor, por que você está falando tanto de apatia? Por que você está falando tudo isso hoje? Porque eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para mudar cenários aqui. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo novo com Ele. Eu creio que o grande eu sou, Ele está aqui. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está removendo o pecado hoje. Ele está dizendo no seu coração que você precisa mudar de vida. Ele está dizendo para você que você precisa passar de fase. Ele está dizendo para você que acabou a apatia na sua vida, porque Ele tem um fogo poderoso hoje para você. Precisamos acreditar nisso. Deus está mudando muitos cenários aqui hoje, eu creio. De manhã, muita coisa aconteceu. E eu creio que Ele vai fazer muito mais agora. Você crê nisso? Abra sua Bíblia. Em 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. 1 Reis 19, de 1 a 9. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema, vivendo um despertamento espiritual. 1 Reis 19, de 1 a 9. Você que está em casa nos assistindo, abre a sua Bíblia também. Esquece tudo à sua volta, vamos adorar o Senhor, vamos receber a palavra de Deus agora. O texto diz o seguinte: a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que vocês fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém. Meus amados, Elias foi um homem que viveu uma vida extraordinária. Quando a gente para ver e entender tudo que esse homem viveu, a gente percebe que Deus estava com ele. Era alguém que Deus fazia tudo para que ele pudesse viver grandes coisas. Ele tinha tudo que ele precisava. Porque quando a gente olha para a história desse homem, a partir do capítulo 16, o rei Acabe começa a governar Israel. E aí, meus amados, a Bíblia diz que o rei Acabe, ele foi o rei mais reprovado por Deus. Um rei que Deus olhou e falou assim: cara, eu já tive reis ruins, agora esse tal de Acabe, pensa
num negócio ruim. E aí, para piorar, sabe o que acontece? Esse rei Acabe, ele casa com Jezabel. E aí eles fazem o templo de Baal. Eles fazem o templo de Baal e começam a adorar um falso deus, um deus pagão, Baal. No capítulo 17, quando a gente vai fazendo uma retrospectiva de Elias, no capítulo 17, o Elias ele é enviado por Deus para falar com o rei Acabe. E ele fala para o rei Acabe, olha, a partir de hoje não vai cair uma gota de chuva enquanto eu não mandar aqui. Você tem noção da autoridade desse homem? Ele vai para o rei, ele chega para o rei e fala assim, não vai cair uma gota de chuva enquanto eu não der uma ordem para cair aqui. E aí, gente, Deus manda Elias sair dali e ir para o riacho de Querite. Sabe o que acontece? Quando Elias está lá, perto do riacho, começa a vir os corvos e começam a trazer para Elias pão e carne. Chique, né? O iFood de Deus eram os corvos. Os corvos. iFood, né? Chegava lá, pão e carne. Interessante, né? E Elias foi sendo alimentado ali. Só que chega um momento, o riacho seca, vai secando, ficou seco. E aí Deus manda ele sair. Deus manda ele sair e fala para ele ir lá para Sarepta, que lá ele encontraria uma viúva. Quando ele encontra a viúva, ele chega para a viúva e fala assim, olha, preciso que você faça uma coisa para eu comer. Ela fala, não tem nada. E ele profetiza, não vai faltar azeite na sua botija e não vai faltar farinha na sua mesa. Já é um grande milagre que acontece. Só que aí depois disso, o filho da viúva morre. Acontece um problema com ele, ele morre. E aí Elias deita sobre esse menino e esse menino ressuscita. Olha quantas coisas. E aí nós vamos para o capítulo 18. No capítulo 18 acontece algo sobrenatural. Elias está lá no Monte Carmelo. E ele vai para o confronto com os profetas de Baal. Ele fala assim, olha, esse Baal não serve de nada. Esse Baal não é Deus, o verdadeiro Deus é o meu Deus, o Deus de Israel. E ele faz um convite para o povo, ele fala assim, olha, se esse Baal é bom mesmo, a gente vai mostrar agora para todo mundo, a gente vai saber agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um novilho, vamos picotar um novilho, vamos fazer um altar, vamos colocar esse novilho, e vocês vão clamar o Deus de vocês, o Baal, para mandar fogo, para poder queimar isso aqui, para virar um holocausto isso aqui. Sabe o que acontece? Os profetas de Baal fazem isso, pegam o novilho, cortam ele todinho, bota lá, e eles começam a adorar Baal, começam a pedir para Baal mandar o fogo. Sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Eles ficam lá o dia inteiro, louvando lá a Baal, fazendo aquela adoração, pedindo para Baal mandar o fogo. Chega uma hora que Elias começa a debochar deles. Elias, olha, será que o Deus de vocês não está surdo? Porque vocês estão aí esse tempo todo falando para ele mandar fogo, ele não manda nada, esse Deus não serve de nada. E aí o povo fica desesperado, começa a se cortar, começa a se sacudir, faz um monte de coisa, mas o Deus Baal não faz nada. E aí o Elias, chegou a hora de Elias, vamos lá, eu fico imaginando Elias. Vamos lá, corta o novilho aí. Bota o novilho nas pedras aí. Beleza? Beleza. Sabe o que Elias faz? Elias é abusado. Elias fala assim, pega um pouco de água lá. Ele manda jogar água no lugar que ia ter que sair o fogo. O lugar que ia queimar, ele fala, joga água, 3 jarras de água. O pessoal vem jogando água. Elias debocha. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus dele. E aí chega um momento que Elias, Senhor, manda fogo dos céus para mostrar para esses miseráveis de Baal que só existe um Deus e é o Senhor. Sabe o que acontece? Diz o texto que o fogo vem, mas ele vem com poder, que chega, o fogo bate no chão, derrete pedra, acaba com tudo. Vem um fogo poderoso e acaba com tudo, mostrando que o verdadeiro Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel. Diz o texto que Elias vai lá, cerca o povo, os profetas de Baal, e mata todos eles. Todos eles. Quando Elias vive tudo isso, Elias deveria sair dali como? Rapaz, eu estou bem com o homem. Eu estou de bem com o homem. Andando igual o jogador caro, né? Já viu o jogador caro andando? Só que não. A Jezabel manda um recado para ele, chama o mensageiro e fala assim, olha só, você vai lá nesse tal de Elias, que ele está se achando, e você vai avisar um negócio para ele. Você vai chegar lá e vai avisar para ele o seguinte, que eu vou fazer a mesma coisa com ele. Que os deuses me castiguem se eu não fizer a mesma coisa com ele. Eu vou acabar com a vida do Elias.
Quando o mensageiro chega, Elias, olha, Jezabel falou que vai acabar com você, da mesma forma que você acabou com os profetas de Baal. Gente, o Elias, ele entra em crise. E aí a gente vai para o capítulo 19, onde ele começa a fugir com medo de Jezabel. Ele fica morrendo de medo. Uma mulher manda uma mensagem para ele e ele fica arruinado com isso. Ele fica tão desesperado, tão perdido, que ele fala assim, Senhor, já deu para mim. Olha, me mata. Me mata. Eu não sou isso tudo não. Os meus antepassados são muito melhores do que eu. Acaba com a minha raça. Para mim já deu. Um homem que tinha acabado de viver grandes coisas com Deus agora está fugindo com medo de uma mulher, de uma mensagem. Pastor, por que você está falando sobre isso? Gente, o Elias, ele foi alguém que viveu coisas poderosas em Deus. Viveu momentos extraordinários. Deus deu tudo que ele precisava para viver grandes coisas nele. Mas chega um momento em que Elias se torna um apático espiritual. Chega um momento que Elias está apático ao ponto de pedir a Deus a morte. Você sabia que muita gente entrou aqui hoje assim? Tem muita gente que há um tempo atrás estava vivendo muitas coisas lindas com Deus. Mas o tempo foi passando, os problemas foram chegando, as dificuldades foram aparecendo e hoje você se tornou um apático. Você hoje está fraco. Você hoje está se sentindo inútil. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você algo muito importante. Ele vai mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas a gente olhando para o texto, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Porque Elias, ele foi alguém que precisou vencer a apatia através de um despertamento espiritual. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Pastor, como vencer a apatia e viver um despertamento espiritual? Primeira coisa que a gente precisa entender, seja sincero com Deus, contando a Ele tudo o que você verdadeiramente sente. Para que a gente saia da apatia para vivermos um despertamento espiritual, a gente precisa ser sincero com Deus. Contar para Ele tudo que a gente está sentindo, para que a gente possa mudar de fase na nossa vida. Pastor, qual é o embasamento disso? Verso 4. Olha comigo aí o verso 4 que diz. O verso 4 diz, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. O verso 4 vai dizer para a gente que Elias tinha acabado de viver algo extraordinário com Deus. Mas aí agora ele está com um problema. Ele viveu algo poderoso com Deus, algo que tanta gente queria viver e não teve essa oportunidade. Mas agora, gente, uma mensagem de Jezabel muda a cabeça desse homem. Esse homem estava vibrando, ele estava com uma autoridade danada. Por quê? Até água ele jogou lá na churrasqueira lá. Jogou água. Mandou fogo dos céus e o fogo caiu. A chuva parou porque ele tinha falado para parar. Mas essa mulher chega para ele e fala assim agora, ó, ele vai morrer, eu vou acabar com a vida dele. E ele entra numa depressão profunda. Ele sai daquele homem com uma autoridade e agora ele está vivendo uma apatia. Agora ele está vivendo um momento de incerteza, ele está com medo. Ele está morrendo de medo. E aí, gente, quando nós olhamos para esse texto, sabe o que é interessante? É que Elias, ele faz uma oração. Ele faz uma oração e ele conta para Deus exatamente o que ele está sentindo. Ele fala assim, Senhor, olha, está difícil. Faz o seguinte, acaba com a minha vida. Acaba com isso. Porque eu já não sou melhor que os meus antepassados. Tá ruim para mim. Elias, meus amados, aqui, ele não coloca uma máscara de super-herói diante de Deus. Ele fala para Deus, para mim não dá mais, eu estou com medo, tá ruim, eu quero morrer. Ele se apresenta diante de Deus realmente com aquilo que ele estava sentindo. Ele pega o coração dele e fala, Senhor, aqui, ó, é esse coração ruim aqui que eu estou te entregando, tá ruim para mim.
Ele não fica achando que ele é o tal. Ele não chega diante de Deus e fala, olha, eu sou ungidão. Tá tudo dando certo para mim. Não, ele tira a máscara. E agora ele mostra exatamente para Deus o que ele está sentindo. Queridos, sabe qual é o ponto positivo aqui? É que ele compartilhou fraqueza, medo e insegurança com alguém que poderia ajudá-lo de verdade. Qual é o nosso problema hoje? É que a gente vai para a rede social. E a gente começa a falar coisas lá que, olha, não vai ter gente para ajudar a gente ali. Quando você estiver sentindo medo, angústia, tristeza, você tem que ir para o seu quarto, vai para o secreto. A palavra diz que ele está no secreto e lá ele vai nos recompensar. Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Qual o problema hoje? É que a gente vai para as redes sociais, a gente começa a dizer tudo que a gente sente para quem não deve ouvir. E aí, meus amados, você sabe por que muita gente não tem saído da apatia? Por conta disso. Porque está compartilhando medos, fraquezas, inseguranças com quem não pode ajudar a mudar esse cenário. Só Deus muda isso, gente. Todos nós passamos por momentos assim. Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é super ungido, ninguém aqui é super crente. Todo mundo está no mesmo nível. Está todo mundo lutando contra pecado, está todo mundo batalhando dia após dia. Está todo mundo aqui vivendo momentos de apatia. Vivemos sim. Muitos aqui já viveram momentos maravilhosos com Deus, mas já viveram momentos de incerteza, de insegurança, de tristeza. Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele não te critica por isso, Ele está aqui hoje para mudar a sua história. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Muitas vezes, meus amados, vivemos apáticos até o fim. Por quê? Porque queremos parecer fortes para as pessoas que estão nos olhando. A gente precisa se rasgar diante de Deus, falar, Senhor, eu estou me sentindo infrutífero, Senhor. Muda a minha história, eu estou com medo. Eu estou fraco hoje. Hoje eu não quero nem orar. Eu aprendi, no início da minha conversão, que a gente deve falar para Deus quando a gente não quer orar. Faz muito sentido para mim. Tem dias que eu falo assim, Senhor, eu não quero orar, eu não tenho forças. E eu tenho certeza que são as melhores orações que eu já fiz na vida. Rasgando meu coração diante de Deus. Dizendo, olha, estou no momento de apatia. Só o Senhor pode mudar esse cenário. Tem um momento, meus amados, que a gente começa a achar que a obra é infrutífera mesmo. E é isso que Elias estava vivendo aqui. Quantos de nós já vivemos grandes coisas com Deus, já pregamos a palavra e pessoas se converteram, já batizamos pessoas, já lideramos células, já multiplicamos, vivemos quantas coisas com Deus, mas chega um momento que você olha e fala assim, rapaz, não está valendo de nada isso. E aí você se sente assim, um acabado. Só que eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus! Tudo que fazemos para Deus gera frutos. Nada em vão, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre dando melhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Mas em segundo lugar, o que a gente precisa entender para vivermos um despertamento espiritual? Saímos da apatia para vivermos um despertamento espiritual. Precisamos aprender que Deus envia tudo o que precisamos para continuarmos com a caminhada. A gente precisa entender isso aqui. Deus, Ele vai enviar tudo o que você precisa para você continuar na caminhada. Os versos 5 e 6, eles vão dizer para a gente, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Queridos, o anjo toca em Elias. Imagina a cena, Elias está lá, cara, pequenininho, né? Não querendo ver ninguém, não querendo falar com ninguém. E aí vem um anjo e fala, e aí, bonitão? Trouxe um negócio bom para você aí de Deus, né? E Elias olha assim,
pão e água. Mas sabe o que é o detalhe interessante? Não é um pão que está jogado lá, é um pão sob brasas quentes. Gente, como isso chamou minha atenção? Por quê? Porque a gente olha o quanto Deus cuida da gente com carinho, mesmo quando a gente está na apatia. Elias estava jogado lá, se sentindo nada. Deus envia um anjo para cuidar dele, e para cuidar bem, porque tem jarro de água e tem um pão quentinho esperando ele. Elias se alimenta, ele come, ele bebe a água. Eu fico imaginando ele cortando o pãozinho, passando aquela manteiga derretidinha, aleluia, e comendo o pãozinho que Deus mandou. Aí, até ligaram o alerta aí, ó. Quentinho o pão que Deus mandou para ele. E aí o que acontece? Ele volta a dormir. Por quê? Porque quem está apático ama dormir. Quem está apático ama estar cochilando. Só que quando a gente está fora da apatia, quando o nosso coração está pegando fogo, a gente não tem tempo a perder, a gente quer fazer, a gente quer viver, a gente quer experimentar, a gente quer avançar. Mas quem está na apatia quer dormir. E aí, meus amados, quando ele deita para dormir de novo, o anjo volta. Filhão, você não está entendendo. Tem mais comidinha para você aqui. Agora come, porque você tem uma grande missão pela frente. Vamos embora. E Elias come, diz o texto, que ele caminha 40 dias e 40 noites rumo ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Queridos, Deus é um Deus que envia tudo que a gente precisa. Aqui a gente olha que um anjo, ele envia um anjo para cuidar de Elias, ele envia, os corvos estão voando e estão liberando para ele pão e carne. Você vê que Deus ama esse negócio de pão, hein? Sem glúten. Toda hora vem pão. E aí, de novo, imagina, o corvo está voando assim, daqui a pouco ele vai e joga pão e carne. O tempo todo a gente está vendo que existe um sustento sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque Deus ele envia tudo que a gente precisa para continuar. Pastor, eu estou me sentindo muito mal, pastor. Eu quero parar. Deus está te dizendo essa noite que tudo que você precisa, Ele já está enviando. Se prepare. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não queira, os planos do Senhor são muito maiores do que os seus. Entenda que quando você escolhe andar com Deus e fazer a sua vontade, mesmo quando tudo parece incerto e mesmo quando você está com vontade de desistir, Ele te sustenta de forma sobrenatural. Esse é o nosso Deus. Ah, queridos, às vezes Ele vai enviar anjos para cuidar da gente que são imperfeitos. Olha para o seu lado daí, ó. Tem um anjo aí que Deus enviou para você. Fala, boa noite, anjo. Boa noite, anjo. Anjos imperfeitos, mas é um anjo. Anjo imperfeito, mas é um anjo. Deus envia os anjos para poder cuidar da gente. Deus envia, meus amados, os anjos para alimentar a gente, para levantar a gente e lembrar que nós temos algo poderoso para viver ainda. Deus envia as pessoas que vão falar, ei, acorda, levanta daí, você não vai ficar dormindo não, porque tem algo lá fora te esperando. Deus tem plano para a sua vida, Deus tem propósito, Deus tem uma missão para você, e Ele está preparando tudo que você precisa para viver o melhor. O melhor. Pastor, o melhor é sem adversidade, não é com adversidade, mas é com Ele. Pastor, sem tempestade, não, com tempestade, mas com Ele no barco. Faz toda a diferença. Queridos, Deus envia anjos para a gente o tempo todo. Essa semana, eu estava contando de manhã, que foi uma das piores semanas desses últimos 3 anos aqui pastoreando essa igreja. Essa última semana, hoje eu entendo por que Deus me deu essa palavra. Eu estava querendo viver como Elias. Eu comecei a olhar para as adversidades e falei, Senhor, não dá para mim não. Não dá para mim não. Já deu para mim. Eu olhei para as tempestades e eu fiquei como Elias. Eu falei, a minha vida é infrutífera. Não está valendo a pena, Senhor.
Não está valendo a pena, eu quero desistir. Mas Deus sempre envia anjos. E eu estava triste, sozinho. Daqui a pouco um anjo começou a cantar assim. Como é que é a música? Até esqueci a música. Lembra da música? Eu estou parado e começa. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Quando eu ouvi aquilo, eu não aguentei. Eu comecei a chorar e Deus ministrou em mim falando, olha, levanta, não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Vitorioso eu sou. E na tempestade eu estou. E eu entendi que muitas vezes a gente está apático porque a gente pensa que essa vida é pra gente. Melhor será quando morremos por Ele. A vitória virá quando a morte vier por conta dEle. Não tem a ver com a gente. Por isso, Deus está te dizendo aqui hoje, levante. Porque Ele é vitorioso e tudo Ele está fazendo. Está tudo sob o controle dEle. Show, apatia. Deus está mandando hoje um despertamento aqui. Glória seja dada a Ele. Eu lembro da minha mãe, quantas vezes, minha mãe triste porque não tinha o que dar para a gente para comer. Uma vez minha mãe conta, poxa, eu pequenininho, criança, falei, poxa, queria tanto tomar um copo de leite, mãe. Mas não tem. Falei, Senhor, ele está querendo leite, ele está querendo tomar um copo de leite, é criança. E não tem. Não passa 5 minutos, Deus envia um anjo falando aqui, ó, tem um pouco de leite lá e Deus tocou no meu coração para te dar aqui. Queridos, não tem desculpa para a gente. Deus envia tudo que a gente precisa para a gente continuar caminhando, que o nome dele seja exaltado. Porque ele é vitorioso, ele é infalível, ele é imutável, ele é tudo, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, é tudo para ele. Que sejamos como Paulo, nossa vida não é mais preciosa para nós mesmos. Precisamos cumprir com alegria a carreira que nos foi proposta. E seja dada glórias a Jesus, sempre. Mas em terceiro lugar, para a gente viver um despertamento espiritual, precisamos recuperar hoje as nossas forças e caminharmos rumo à próxima fase. Os versos de 6 a 8 vão dizer para a gente, de 6 a 8, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Queridos, o anjo vai pela segunda vez e entrega o alimento para Elias. E aí, meus amados, Elias come, porque o anjo diz, você tem uma grande missão. Sabe o que é interessante? É que a gente olha para o texto, a gente não vê Deus chamando Elias de fraco. A gente não vê Deus criticando Elias, não. Deus está ali vendo Elias, entendendo o que ele estava sentindo. Deus sabia, Deus é o único que tem poder de sondar os nossos corações. E Deus, quando vê o coração de Elias, falou, olha, ele está fraco, ele está abatido, ele está apático, mas eu vou fazer ele levantar. Por quê? Porque eu tenho uma nova fase para a vida dele, eu tenho uma nova missão, eu tenho algo poderoso para ele. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Que você não vai parar, que tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Independente da fase que você está passando, pastor, eu estou vivendo uma fase terrível. Não importa, o que importa é que Deus está preparando tudo que você precisa, porque Ele tem uma nova fase para você, Ele tem um novo tempo para a sua história. Deus não desperdiça ninguém, Deus não joga ninguém fora, mesmo não precisando da gente.
Muitas vezes nós que jogamos as pessoas para fora, para escanteio, não temos esse direito. Não temos esse direito, cada um aqui é importante. E Deus mostra isso, porque independente das fases que a gente está vivendo, Deus conta com a gente, mesmo sem precisar. E aí Deus é direto com Elias. Deus é direto com ele. Deus fala, ó, levanta, vamos embora. Levanta. Você tem uma missão. O anjo está falando para ele, você tem uma missão, vamos embora. E Deus fala para Elias, olha, você agora vai ungir reis. E você vai ungir o teu substituto. Queridos, aquele homem que viveu coisas extraordinárias com Deus, passou por um momento de deserto, de apatia, de solidão, de medo, de tristeza, de insegurança, de incerteza. Deus está cuidando dele, falando, agora vai, vai que você tem uma grande missão pela frente, eu acredito em você. E diz o texto que ele vai ungir reis, e ele unge Eliseu com unção dobrada. Tudo aquilo que ele viveu agora, ele passa para o seu auxiliar para viver o dobro do que ele viveu, de tudo aquilo que ele viveu. Deus está dizendo isso para a gente hoje, você não vai parar. Deus está te preparando para uma nova fase, chegou o momento de apatia, Jesus está voltando. Não temos mais tempo a perder, Deus está entregando tudo para a gente hoje, para a gente continuar e irmos para a nova fase. E posso te dizer que a próxima fase vai ser tremenda, hein? Vai ser uma nova fase de milagres na sua vida, de provisão do Senhor, de preparação para coisas maiores. O Elias, aquele depressivo, agora está ungindo reis. Agora, ele está ungindo Eliseu, que é um homem tão poderoso, que mesmo morto, ele fez um morto ressuscitar. Você tem noção do que é isso? Depois dele achar que ele era infrutífero no Senhor, olha o que Deus fez esse homem viver. É a mesma coisa que ele está fazendo na minha e na sua vida hoje. Toda aquela apatia que estava sobre a nossa vida, repita comigo, estava. Toda aquela apatia que estava sobre a nossa vida, hoje é retirada. Hoje nós estamos vivendo um despertamento espiritual para a glória de Jesus. E você sai daqui hoje uma nova criatura, pregando o Evangelho, com alegria. As adversidades não vão roubar de você a alegria da salvação. A gente precisa todos os dias lembrar que estamos salvos em Cristo Jesus. Precisamos viver alegres mesmo nas adversidades. Mesmo nas adversidades. Queridos, Deus está aqui. Deus está mudando nossa vida. Chegou a hora da gente avançar. Porque Ele é vitorioso. Na tempestade Ele está, e o nome dEle é infalível, imutável, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o que era, o que é, aquele que há de vir, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é tudo que nós precisamos para continuarmos com a grande missão de salvarmos os perdidos. Glórias a Jesus! Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui sem entender muito por que veio. Talvez você chegou aqui cheio de incertezas, de insegurança, de medo. E aí Deus nos entrega uma palavra como essa, dizendo que está com a gente, que não critica a gente, não. Ele manda os anjos para cuidar da gente. Ele manda o sustento sobrenatural, Ele prepara o caminho. Ele faz tudo que precisamos para a gente avançar, para vivermos nova fase nele, independente dos nossos medos, escolhas e vida. Esse mesmo Deus que cuidou de Elias, hoje Ele está aqui cuidando da gente. Talvez você chegou aqui sem entender, pastor, eu não sei nem por que eu vim. Pastor, eu nem queria vir, a verdade é essa. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história hoje. Pastor, como é que eu faço então para dar o primeiro passo de fé? Você precisa declarar Jesus como seu Senhor e Salvador.
Se até aqui você achou que o seu Senhor era a força do seu braço, que nada. Jesus é seu Senhor. Se até aqui você pensou que era o seu emprego, o seu Senhor, não. Chegou a hora de você dizer que o seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, como é que eu faço então? Você precisa fazer uma oração comigo no seu coração. Não precisa fazer essa oração em voz alta. Aí onde você está, repita comigo no seu coração assim: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Muda a minha história hoje, Jesus. Eu quero viver tudo que Elias viveu. Eu quero sair da apatia. Eu quero viver um despertamento. Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Por isso hoje eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. O único caminho, a única verdade. Ele é a vida. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.